E dali foi o caminho, né? Com muitos erros, muitos acertos, muitos medos que no decorrer do caminho a gente foi aí quebrando. Se você tá no ambiente certo, esses 10 anos podem se tornar 2. Sejam muito bem-vindos ao Jogo do Lucro, onde quem aprende as regras joga para ganhar. E claro, a gente está iniciando o primeiro episódio do podcast do Jogo do Lucro. Nós trouxemos uma pessoa aqui maravilhosa para falar um pouquinho com vocês. Ela é empresária, ela também sangra como a gente, ela fica cansada, ela tem uma família linda, maravilhosa. Ela é mãe da Luísa, é esposa do Luiz, olha, tudo com ela, e o nome dela é Letícia. Olha que coincidência, tem 3 L's no jogo, mas a gente está fazendo esse podcast com o seguinte intuito: trazer aqui a realidade nua e crua do dia a dia do empresário, das técnicas que a gente usa, daquilo que dá certo, daquilo que não dá certo, daquilo que vai bem, daquilo que a gente prefere deixar de lado. Mas hoje eu trouxe aqui a Letícia, que é uma baita empresária. Ela tem a formação dela, ela vai falar um pouquinho para vocês. Mas claro, eu quero que você pegue papel, pegue caneta, que você esteja atento ao que vai ser falado aqui. Estou aqui com o André, o meu sócio e parceiro, que também vai fazer umas perguntas aqui. Eu dei uma olhada ali nos bastidores, então umas perguntas ali que eu olhei e falei, vamos ver como a Letícia vai se sair, o que ela vai trazer pra gente a respeito dessas respostas, dessas técnicas que ela utiliza. Bom, pegou papel, pegou caneta? Dá um tempinho, vai lá, pega lá. Show, vamos começar então. Mas antes da gente andar no podcast, caminhar, eu vou deixar a Letícia se apresentar, falar um pouquinho do que ela faz, quem ela é e como ela chegou até aqui no podcast. Vamos lá? Letícia? Boa tarde, Júnior. Boa tarde, André. Bom, meu nome é Letícia, sou fotógrafa há 8 anos. Já estou aí no mercado há um tempinho. Mamãe da Maria Luísa, esposa do Luiz, que também entrou nesse caminho nosso sem volta. Uma pessoa que amo estar estudando sempre, me desenvolvendo, porque eu acredito muito que nós como pessoas, a nossa pessoa, ela reflete 100% no nosso NPJ. Então eu estou sempre ali estudando, me desenvolvendo, buscando conhecimento. E no dia a dia na luta, né? Sempre. E olha só, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe o vídeo. E se você estiver gostando, compartilha com 5. Se você não gostou, compartilha com pelo menos 20 pessoas. E fique até o final. No final nós vamos ter um presente especial para você, que permanecer com a gente até o fim. E é um presente que realmente faz a diferença na empresa daquele que aplica. Então, é um bate-papo reto, sem conversa fiada, sem demora, e bora acelerar. Vamos lá. Vamos lá, Letícia. Então, agora que o André já falou que sem enrolação, né, a gente vai, então, colocar em prática aí as perguntas que a gente separou para você responder. Calma, não se desespere. É suave, é tranquilo. Como que começou a sua carreira empresarial? A gente sempre chega naquele momento que a gente termina nossos estudos, a faculdade, e a mãe sempre vem na cabeça, né? Filho, vai estudar, filho, faz faculdade, faz isso. Como que foi a tua trajetória até chegar onde você está hoje como empresária? Vamos começar como iniciou, porque depois a gente tem outras perguntas, como você está agora. Então, como iniciou essa ideia de ser empresária? Não diferente, como todo mundo, eu comecei estudando administração, então sou formada em administração, tanto que eu não sou de Jabuticabal, estou aqui agora há completo 17 anos o ano que vem. Então, formada em administração, comecei a faculdade em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e vim para Jabuticabal por uma oportunidade de trabalho aqui. E aqui fiquei. Me formei em administração, logo em seguida comecei pedagogia, porque no trabalho onde eu vim para Jabuticabal é uma área de educação, né? Então eu vi na pedagogia uma forma de crescer na empresa.
E eu tô sempre em busca de crescimento, né? E a pedagogia não era algo assim que eu não gostasse, porque é criança. E eu sempre tive paixão por criança. E aí acabou que eu me formei em pedagogia também e comecei a trabalhar numa escola. Trabalhei nessa escola por 5, 6 anos. Casei nesse meio de caminho e tive a Maria Luísa. E a fotografia, ela entrou na minha vida sempre. Ela sempre esteve, na verdade, né? Isso é herança de vó, herança de pai. Meu pai sempre foi apaixonado por fotos. Lá em casa nós temos registro de tudo. E sempre foi algo que eu fui apaixonada, mas eu nunca vi algo como profissão. E sempre aquela coisa, ai não, pelo amor de Deus, trabalhar para mim? Ai não, isso eu não quero. Porque lá em casa todo mundo sempre foi empreendedor, né? E esse é o grande desafio dos empresários, né? A maioria dos empresários hoje fala, se eu soubesse, eu continuaria CLT. E aqueles que são CLT querem ser empresários, né? Mas vamos lá, e aí? E aí que não era uma vontade. Sinceramente, falei, não, vou trabalhar para os outros, é muito mais fácil. Mas veio o amor da minha vida, né? Chegou a Maria Luísa. E quando a Maria Luísa chegou, eu procurei profissionais de fotografia que fizessem algo diferente. Porque eu amo a diferença. Ser diferente, fazer algo diferente. Eu falo assim, se for fazer o que todo mundo faz, eu não gosto. Então eu queria algo diferente para minha filha, para minha gestação, né? E como uma apaixonada por fotos, já tinha uma pasta no Pinterest de inspiração, tudo. E conheci um fotógrafo. Na época ele era estudante da Unesp, e ele e a mulher dele, pessoas maravilhosas. Me conectei na hora com eles e falei, não, é vocês que vão fazer. Mas no decorrer do percurso, a Nenê quis nascer antes, eu quase desisti das fotos, eles tiveram uma empatia gigante e tal. Enfim, fiz o trabalho com eles, apaixonada das minhas fotos, a recordação linda, e eles fizeram um acompanhamento da Maria Luísa. E nesse meio de caminho, um dia ele trocou o equipamento dele e ia vender a câmera de entrada que ele tinha. E ele colocou no Facebook, na época, que quem comprasse a câmera ganhava, ele dava o curso de como fotografar. E a fotografia sempre foi algo muito forte, mas eu nunca vi como profissão, né? Lá, acha, fotografia? Não, ninguém vive de fotografia. E ele falou, não, vou te ensinar. E eu falei, não, eu vou comprar a sua câmera, só que aí você me ensina? Ele falou pra mim assim, não, eu não vou te vender a minha câmera, eu vou te emprestar a minha câmera, eu vou te ensinar, e quando você puder comprar a sua, você me devolve essa. Olha, que legal! E assim, sou muito grata a eles, são pessoas assim maravilhosas, e foi onde eu comecei a fotografar, como extra, a fazer o que eu gosto. Já tinha um trabalho na época, eu tinha acabado de sair dessa escola, então eu estava buscando, mas eu também estava acabando a faculdade, precisava de estágio na época. Então eu falei, nossa, viver só com salário de estágio não ia dar conta, né? E tinha uma criança pequena, o Luiz trabalhava na época também como, né, CLT. E comecei na fotografia assim. E dali foi o caminho, né? Com muitos erros, muitos acertos, muitos medos que no decorrer do caminho a gente foi aí quebrando. Mas o começo, né, é difícil a gente se desenvolver, a gente entender, porque assim, né, que a gente brinca com os fotógrafos, a gente tem uma câmera e um sonho, o resto era a festa. E aí no decorrer do caminho, eu não tinha coragem de abrir um estúdio, não tinha coragem, eu atendia de casa em casa. Na época a gente tinha uma Palio Weekend, coitado, vivia lotada. O marido falava, não, vai, pelo amor de Deus, não me aparece com mais uma coisa que não cabe dentro do carro. E aí a gente foi de casa em casa, eu levava todos os cenários. Às vezes a casa da mãe era uma casa pequena, a gente ajeitava ali na sala, dava um jeitinho com iluminação. Você ia até o local e montava o cenário? Levava tudo. Olha que legal. Levava tudo no carro, levava cestinhos, que, né, na época eu fui começando a comprar, começando a ter o material, né? E eu levava de casa em casa. Nossa, era uma delícia, né? Porque as vó adoravam quando morava com vó junto, era um cafezinho, era um bolinho esperando. E assim, foi um percurso bem desafiador. Quando chegou em 2020,
Eu falei pro meu marido, eu falei, olha, não dá mais. Nisso eu já tinha conseguido investir em outros materiais, eu tinha um pouco mais, né? Na época eu trabalho ainda, né? Com ensaios mensais temáticos, então era muito material, muita coisa. E aí as minhas vizinhas, que já eram empreendedoras, que foram, assim, pessoas que acabaram, né? Não, vizinha, você precisa ter um lugar. Não, vizinha, porque você precisa desenvolver seu trabalho. Encorajaram eu muito. Vamos lá. Uma delas falou assim, ó, eu quero voltar a ser manicure. Vamos alugar um espaço junto. Vamos alugar junto. Você usa um espaço, eu uso o mesmo. A gente reveza os atendimentos e onde a gente começa. Eu falei, olha, aí dá. Falei pro meu marido, não, agora eu vou. Tomei coragem, agora eu vou. Aí ele um pouco receoso ainda, tal, mas peguei e aluguei. Só que eu aluguei dia 10 de março. Dia 18 de março vem pandemia. Nossa. Aí eu falei, não, deu ruim. Falei, ferrou. E aí, vizinha, não, vamos tocar. E aí nós continuamos. Veio a pandemia, nós ficamos quase 3 meses parados. Só que os meus clientes, eles confiavam muito em mim. Eu sempre fui muito cuidadosa. Então, assim, nesse meio de caminho, eu ainda continuava atendendo em casa, à base de álcool, máscara. Chegava na casa do cliente, trocava de roupa. Saía da casa do cliente, trocava de roupa. Então, assim, muito, muito cuidado na pandemia. E um belo dia, começamos a atender no estúdio, comecei a atender só com horários agendados, com tudo muito limpo. Sempre fui muito, muito, assim, cuidadosa com a saúde, né? Eu trabalho com criança. Então, a gente não pode simplesmente fazer de qualquer forma. E veio indicação de um, indicação do outro. Olha, não, pode tirar foto com a Letícia, porque a Letícia agenda horário, ela é muito cuidadosa, não marcava loucura, marcava, sei lá, 10 pessoas no mesmo dia, marcava a quantidade certinha, 10 para higienizar, manter o local todo organizado. E um dia, num respiro no respiro da pandemia, onde a gente ficou 3 meses sem ver praticamente ninguém, eu encontrei alguns amigos no Pesca e Pague, e uma das meninas comentou comigo sobre as influenciadoras de Jaboticabal, que na época eu não conhecia esse trabalho. Aí uma das meninas, não, Lê, olha, tem uma, tem outra, aí me indicou a Suelen do Vector, não sei se eu posso citar nomes, mas uma pessoa que eu sou muito grata, começamos com ela. Aí eu entrei em contato, falei, olha, meu nome é Letícia, apresentei meu trabalho, ela, Lê, vamos fazer uma parceria. Tava com a Nenê, com a Lorena pra nascer, inclusive fez o aniversário de 5 anos dela já, gente. E vamos começar. E foi onde meu trabalho foi deslanchando. Muita indicação, graças a Deus. E aí, assim, a minha procura aumentou muito. Aí a gente vai crescendo. Quando chegou no final desse ano, de 2020, o espaço já tinha ficado pequeno. Aí foi quando a vizinha da minha sogra liberou a casa dela e a minha sogra falou, não, vem pra cá. Vem, porque aí eu falei pra ela, olha, ao invés de eu pagar um aluguel, eu pago a senhora e ali eu fico mais perto, né? Porque afinal de contas eu tenho uma pequena. Sim. Então, a gente tem que pensar em tudo. E ficaria muito mais fácil pra mim com ela ali do lado, o Luiz também me ajudando na época. Aí eu mudei e fiquei nesse lugar até 3 anos. E dali, graças a Deus, o negócio foi fluindo, foi melhorando. Aí a gente vai se especializando, a gente vai entendendo o que é ser empreendedor, né? Que no começo tudo é muito incerto. Muito incerto. A gente não sabe ainda ali com quem a gente está lidando, a gente não sabe controlar as coisas, né? Nossa, ganhei 100 reais hoje, tô bombando, mas opa, peraí, as coisas não funcionam bem assim. E dali eu fui crescendo, fui buscando novos, e aí o ano passado a gente deu mais um salto, e agora a carreira só, graças a Deus. Legal, e pegando esse gancho, você falou de dar um salto no ano passado. Então, a gente pegando ainda no seu início de jornada, conta pra gente qual foi o maior desafio que você enfrentou, entre os vários que você já pontua para quem está nos assistindo. Qual foi o maior? E nessas dificuldades que você passou, o que
ia te impedir de seguir em frente, mas te manteve firme? O que manteve você firme quando tudo parecia dar errado? O maior desafio, eu acredito que tenha sido a falta de visão empresarial. Porque eu sou fotógrafa, eu sou artista. Eu quero tirar foto. Apesar de ser formada em administração, apesar de ter já feito algumas consultorias de empresa, apesar de ter trabalhado no administrativo, parece que quando é com a gente é diferente. E eu queria fotografar. Eu queria saber a melhor técnica de luz, eu queria ter o melhor cenário, eu queria ver aquele sorriso lindo, eu queria brincar, eu queria tirar aquela foto que eu olhasse e falava assim, nossa, essa foto tá espetacular. E negligenciei a empresa, né? Por muitos anos eu fui fotógrafa, eu não fui empresária. E aí eu acho que foi o principal erro a principal dificuldade, assim, que eu acho que eu tive. Mas isso, Letícia, só para a gente deixar claro, não é só você. A maioria dos empresários inicia porque é um técnico, porque sabe fazer alguma coisa. Foi assim comigo, não sei se foi com o André também, mas a gente aprende algo, e aprende bem, e a gente quer arriscar fazer alguma coisa. E é justamente isso que você falou, a gente continua na técnica. E a gente esquece que agora a gente tem uma outra mentalidade de empresário. E assim, quem manteve, né? O que me manteve, com certeza, foi apoio. Foi o apoio, principalmente do meu marido, que não tem o que falar. A hora que eu falava assim, não, ferrou, Vitor, deu ruim. Aí ele, não, peraí, vamos lá. Vamos agora. Não, vamos de novo. Ó, não, amor, deu ruim. Não, peraí, tem outra coisa. Porque apesar do Luiz ser CLT, né, e ter muita mentalidade, né, do CLT, eu falo assim, que a gente muda, né, graças a Deus. A gente muda no decorrer do caminho. E ele sempre foi um apoio incondicional. Sempre assim, na hora que eu falava assim, nossa, e agora? Ele, não, peraí, vamos lá. Respira e vai, que eu sou elétrica. Não sei se vocês pegaram isso que a Letícia acabou de falar. Eu já peguei aqui, claro, de imediato. Olha como é importante você ter uma pessoa do seu lado. Uma única pessoa. Por isso que é clichê já no mundo empresarial e no meio espiritual também, cristão, para quem vai numa igreja, ouvir a frase assim, escolhe com quem você anda. Exatamente. Escolhe a sua companhia, com quem você está andando, com quem você está caminhando. Isso que você falou é muito importante. A pessoa que está do seu lado, provavelmente é que vai te ajudar mais. E também tem aquele ditado clichê também, né? É um estudo, não é um ditado, é um estudo entre os empresários que fala que nós somos a soma das 5 pessoas que nós caminhamos juntos. As 5 pessoas, nós vamos ser a média dessas 5 pessoas. Então não é só uma pessoa que você deve ter, mas um grupo de empresários, um grupo de amigos, um grupo de pessoas que acreditam em você, acreditam no teu trabalho. Você tem que ter essa parceria. Eu digo que você tem que ter pessoas do seu lado. Algumas vão te puxar a orelha, vai falar não faz, outras vão falar vai, e aí depende de você tomar a decisão. Por isso que a gente fala, se você está aqui, é porque você tem que aprender as regras. E uma das regras é tomar a decisão. E se você não tivesse tomado a decisão? Exatamente. E entrando no gancho que você falou, o ano passado eu entrei numa mentoria, e que foi a divisão de águas. E a minha mentora, ela bate muito numa tecla do poder do ambiente. Não adianta você querer ser o empresário não estando num ambiente que te proporcione ser um empresário. Não adianta você querer seguir um caminho aleatório, você não vai conseguir. A diferença vai ser o seguinte, se você caminhar sozinho, você vai caminhar durante 10 anos. Se você tem alguém que te instrua, se você tem um mentor, se você tem alguém que te coloque no caminho, se você está no ambiente certo, esses 10 anos podem se tornar 2. Então, complementando aquilo a média das 5 pessoas, isso é muito importante.
E isso é o que é a virada de chave. É muito complicado. A gente, sendo empreendedor, nós somos muito solitários. A gente se vê, parece que as dores são só nossas. E uma das coisas assim que eu fui agora recentemente no último encontro da minha mentoria, e foi algo que bateu assim muito forte, é muito isso, é um dar o apoio ao outro, a gente não caminhar sozinho, a gente ter alguém para quem caminhar e a gente ter pessoas com quem a gente dividir essa caminhada. Porque o empreendedor, ele é sozinho, parece que ninguém sente às vezes em casa, um exemplo, olha, parece que ninguém sente aquela dor que a gente sente, é diferente. Agora, quando você tem alguém com quem você possa dividir isso, com quem possa te orientar, o seu caminho fica mais leve. Exatamente. Eu costumo dizer para minha esposa, para a Janaína, o seguinte: nós somos os empresários, nós somos os donos. Estamos aqui. Quem é que está acima da gente? Para nos ajudar e nos direcionar. E às vezes não precisa ter alguém em cima da gente, mas alguém do lado. Que pensa igual, tem as mesmas dores, tem a mesma visão e a gente... Os mesmos valores. Exatamente. É os mesmos valores. Anotou isso? Valores, os mesmos valores. Isso a gente bate muito. Perfeito. Na tecla. E contribuindo com esse assunto, hoje você é a média das pessoas que você andou no passado. Exatamente. Então, se você quer um futuro diferente para sua vida pessoal, para sua vida empresarial, olhe com quem você está andando hoje. Se for necessário você romper com pessoas, você tem que romper. Nós ouvimos muito falar assim, mas eu tenho a minha família, eu tenho amigos de infância. Se o seu amigo ele é de infância, sua amiga é de infância, se ela não evoluiu, você tem que deixar ele na infância. Caminhe com pessoas que querem estar aonde você almeja chegar. Então existem 3 tipos de pessoas que fazem muito sentido você acompanhar. Pessoas que estão onde você quer chegar, pessoas que estão indo para o mesmo caminho e pessoas que estão voltando de lá. Porque quem está voltando de lá, que errou, ela tem o ouro, ela pode te falar, olha, não vai por esse caminho. Eu errei aqui, eu errei ali. Então isso é muito importante. E para a gente finalizar aqui e para a próxima etapa, um código muito importante que a Letícia comentou aqui. Às vezes nós ficamos com medo de fazer, com medo de começar. Feito é melhor do que estar perfeito. Então vai lá, começa, independente do nível que você esteja. Se você está começando, ou seja, você já é referência na sua área, sempre tem algo a mais para a gente aprender. A Letícia, a gente vai ter mais perguntas sobre isso, mas você tem que estar sempre se colocando em ambientes com pessoas que estimulem e te ensinem algo novo. Muito bem. Forte, não é isso, né? Caminhar com pessoas. A gente fala para você escolher, e quando a gente fala assim, para você abandonar, a gente não fala para você deixar de ter amizade. A gente fala simplesmente, não ande mais junto aqui, mentalmente. Você vai estar perto, você vai continuar a amizade, a proximidade, mas aqui você já não vai pensar igual. E nesse pensar igual, hoje você tem já colaboradores trabalhando contigo, né? Sim, hoje eu já tenho. Como foi isso? Como foi a primeira oportunidade de contratar e como foi essa caminhada? A caminhada foi assim, surge da necessidade, né? A necessidade da gente... Hoje eu entendo o sentimento que eu tinha lá atrás. Eu sempre tive muita fé no ser humano. Sempre. E inconscientemente eu já, vamos dizer assim, eu já pensava dessa forma, mas não entendia. Ninguém cresce sozinho. E a hora que a gente entende isso, é onde você começa a entender que você precisa de pessoas. Comigo começou com a necessidade de que a minha demanda aumentou muito e, gente, eu precisava de alguém. Mas o meu erro, achar assim, não, meu Deus, mas se eu contratar, eu não vou ter dinheiro para pagar. Aí o que eu fiz? Contratei alguns funcionários por hora. Não, vamos começar. Não, eu contrato a hora que eu preciso. Aí o que começou a acontecer? A pessoa vinha,
Hoje eu entendo, né, com um pouco mais de conhecimento, porque a pessoa vinha trabalhar comigo e ela, às vezes, tinha semana que ela trabalhava, sei lá, 10 horas, tinha semana que ela trabalhava mais, eu ia pagando conforme ela ia trabalhando. E aí, o que começou a acontecer? Eu não acho errado, mas assim, a pessoa via que ela ganhava pouco, mas ela também não via que ela trabalhava pouco. E aí, entre erros e acertos, eu falei, não, peraí, então não tá dando certo. Aí eu tive algumas experiências, algumas boas, algumas não tão legais. E até que, com conhecimento, com direção, eu falei, não, tá na hora de eu contratar alguém fixo. Ainda eu conversei muito com o Luiz, ele falou assim, ai meu Deus, mas e aí? Eu falei, não, vamos arriscar. Vamos, porque senão eu não vou crescer. E eu passei por uma situação muito difícil. Na época, eu planejei, a empresa estava super legal, estava com um movimento muito bom. Eu planejei um Dia das Mães, que a gente, né, a nossa safra, Dia das Mães, Natal. Planejei um Dia das Mães, montei um cenário, fiz todo um negócio lindo. No auge do meu Dia das Mães, um belo dia, uma apendicite. Aí, do nada, o eu presa parou. Como que eu ia fazer? Com reforma agendada, porque Dia das Mães é quando eu tenho caixa. Eu precisava reformar o espaço onde eu estava. Eu programei essa reforma. Eu tinha um caixa para ela, mas eu ia complementar. E com reforma agendada, com agenda fechada, eu simplesmente passei por uma cirurgia. Aí, como diz a minha avó, quando a gente não para por bem, o corpo para a gente por mal. E aí? Uma segunda-feira, acordei. Eu já não estava bem no final de semana e tal. Mas nunca imaginei, nunca imaginei. De repente, uma dorzinha estranha, fui no médico, apendicite. Cheguei no hospital meio-dia, 1h da manhã, estava numa mesa de cirurgia. Para quem nunca tinha feito, né, uma cirurgia, porque a Maria eu tive normal, e aí? Nenhuma cirurgia, nem para sair uma criança. Imagina, de repente, do nada, eu me ver numa sala de cirurgia extremamente vulnerável, considerando que, para eu, Letícia, me sentir vulnerável não é legal, né? Hoje, com muita terapia, a gente entende, mas naquela época não. Eu falava, meu Deus, e agora? Com uma reforma, com tudo, fiz loucuras. Tipo assim, não, peraí, saí da mesa de cirurgia 1h da manhã, 3h da manhã, 4h. Na terça, na quarta-feira, cheguei em casa, na quarta-feira tive alta, na quinta cheguei em casa, na sexta estava fotografando. E a consequência disso, para minha saúde. E ali foi o despertar do seguinte, não, sozinha não quero mais, não passo mais por isso. E se defeito qualidade, quando algo que me incomoda, e se eu falo assim, isso eu não passo mais, eu não passo mais. Aí foi onde eu comecei a procurar. E aí é outra dificuldade. Porque você precisa de pessoas dispostas. E a gente nem tá falando hoje de qualificação. Eu precisava de alguém disposto a trabalhar. E aí foi aonde eu encontrei uma pessoa que tinha todos os motivos do mundo para eu não convidar. Se a gente fosse pensar na técnica de contratação, ela era a pessoa que estava totalmente fora do que eu buscava. E foi, assim, uma pessoa do qual foi ímpar na minha vida, ela foi extremamente importante. Foi uma pessoa, assim, que valorizou estar ali comigo, que eu valorizei muito. E que é aquela coisa, né, gente? Gente boa, a gente perde. E graças a Deus eu perdi, porque ela se formou, ela buscou um trabalho muito melhor. Hoje, graças a Deus, ela tá na profissão que ela escolheu, que eu tentei fazer ela virar fotógrafa, mas ela não se ajeitou. E assim, uma pessoa do qual eu sou muito grata. Depois da experiência com ela, porque as experiências anteriores não tinham sido tão legais, mas eu acredito que muito por maturidade empresarial, por maturidade de líder. Com ela, eu acho que eu aprendi a ser uma líder boa. Eu entendi até onde, como a gente ser firme com a empresa e gentil com as pessoas. Então, eu aprendi ali a ser firme com a minha empresa e nem por isso deixar de ser humana.
porque eu já apanhei muito por ser assim, por ser muito humana. E não, agora eu entendi. E depois ali foi fácil. Aí depois dela veio uma outra pessoa também maravilhosa. Aí o caminho abre, gente boa. Hoje em dia no mercado é difícil. Eu não vou prender ninguém. É bom, funcionário bom a gente não prende. Tem que voar. Ficou ali comigo também. Lê, surgiu uma oportunidade. Eu falei, vai. Respirei fundo. Socorro, Deus. Mas ó, no domingo já apareceu outra pessoa e hoje tem uma funcionária também. Que a gente tá caminhando juntas. Com calma e paciência, porque a gente tem que entender que a gente lida com pessoas. E você falou coisas aqui interessantes e importantes. Às vezes você que é empresário ou que está tentando sua empresa, está sonhando em ter um negócio e teve o mesmo medo que a Letícia falou aqui, eu vou contratar e vou ter que pagar uma pessoa. Olha que responsabilidade, né? Antes você tinha o seu salário, agora você é um empresário e tem que pagar um salário. Esse medo, a maioria de nós temos. Eu tive esse medo quando comecei também. O André tem esse medo, a gente tem esses medos, isso é normal. Mas olha que legal, quando você começa a entender de pessoas, e eu digo isso aqui, digo para vocês que estão em casa também, nós estamos num mundo de pessoas fazendo algumas coisas, mas aqui nós trabalhamos pessoas, nós estamos o tempo todo nos relacionando. Então, se a gente não se especializar em pessoas, os nossos negócios não vai dar certo. Então, já deixo essa dica para você, se especialize em pessoas. Mas, se você não der o primeiro passo, não ir para o campo de batalha, enfrentar as situações e passar por algumas poucas e boas que a gente tem, você precisou passar por uma parte da saúde da sua vida para você entender que era importante ter alguém. E às vezes você que está ouvindo isso, vendo, assistindo, você não precisa passar por isso. Você já sabe que em algum momento que você é um excelente técnico, talvez aí no seu negócio você é porreta, faz de tudo, vende, entrega, fabrica, faz tudo. E você é muito bom no que você faz. Mas e se um momento te der uma dor de barriga, te der uma dor de cabeça, o seu negócio vai continuar? Pois é, se ele não continuar, para tudo e os projetos, os planejamentos, vai por água abaixo também. E você ter em mente que a empresa ela é um conjunto de CPFs, o CNPJ é um conjunto de CPFs. Então, a empresa ela é formada por pessoas para atender pessoas. É essa a finalidade da empresa. E aí, já aproveitando esse gancho, Letícia, conta pra gente sobre contratação de pessoas. Que conselho você daria para quem precisa contratar pessoas? Um conselho. Um conselho. Primeira coisa, entender para que você quer aquilo. Para que você quer aquela pessoa. Porque se a gente não sabe o que aquela pessoa vai exercer dentro da nossa empresa, não adianta você colocar a pessoa ali dentro. O que eu preciso ali dentro? E isso tem que deixar claro até para quem vai ser contratado. Né? Então, entender para que você precisa daquela pessoa, estar disposto a ensinar. E nesse pensamento que você falou, nessa ideia, você tem os processos desenhados, você sabe, você tem o treinamento desses colaboradores? Hoje eu tenho. E como foi? Hoje eu tenho. Antes foi um caos, coitada. Eu brinco assim que a minha primeira funcionária, ela foi heroína. Porque eu vou falar, se ela me entendeu lá naquele momento. Então, assim, nessa a primeira funcionária que eu realmente contratei fixa, eu cheguei pra ela, dei um celular e falei, olha, você responde o WhatsApp? Eu chamo todo mundo, é amor e é uma forma carinhosa do qual eu trato o meu cliente, isso é um costume meu, quem tá comigo antes já sabe. Eu falei, e aí você tem que passar o preço. Aí ali você limpa o estúdio, organiza as coisas e a gente conversa. A coitada, Deus, ela foi uma sobrevivente. Mas aí depois, né, a gente vai entendendo que não é assim. E é importante esse processo? Hoje você vê a importância disso? É o tempo. O ativo mais valioso da nossa empresa é o tempo. A hora que você perde o tempo para fazer esses processos, é onde você ganha o tempo com ela depois.
Exemplo, quando eu entendi isso e a outra funcionária entrou, a outra funcionária já não passou o que essa passou. Porque eu já não tinha desenhado, mas eu já tinha dentro, pelo menos, da minha cabeça, o processo da empresa. Quando essa entrou agora, ela já estava desenhada. Então, por exemplo, o que eu demorei, às vezes, 6 meses para desenvolver a primeira funcionária, a outra eu desenvolvi em 4, essa em 2 está respondendo o que eu preciso. Pegou isso, empresário? Pegou essa ideia que a Letícia acabou de falar? Olha, ela agora colocou algo que a maioria de nós negligenciamos. O processo de quem vai entrar na tua empresa. É o teu negócio, é o teu sonho. Você tem que descrever certinho o que essa pessoa vai fazer, o que ela entrega, qual a responsabilidade dela. Deixa isso bem desenhado. Se está na sua cabeça, coloca no papel. Escreve no papel, igual a Letícia fez. Certo, André? Correto. Pessoas e processos são fundamentais na sua empresa. Pessoas vão acelerar as atividades, os resultados da sua empresa, e com processos fica tudo mais organizado, tudo flui melhor. Então a gente já encerrando esse primeiro bloco sobre pessoas e processos. Não, vou te interromper. Vamos lá. Vou interromper. Agora veio o ouro. Agora eu vou interromper. Uma dor que a gente tem, e eu falo por mim, quando a gente é eu presa, né, é a gente. O delegar não é fácil. E sou apegada. Hoje não mais, mas eu sou apegada. Então, assim, o delegar ele não é tão simples. Às vezes, a gente pode até ter o processo. E isso é fundamental. Mas a gente tem que entender e ter a mentalidade de que o delegar é importante. E de que ele vai ser difícil. E que ninguém vai fazer igual você faz. Por quê? Vamos pensar assim, uma virada de chave que foi pra mim, foi o dia que eu ouvi a minha mentora falar assim, ninguém vai fazer igual você. Por quê? Vamos supor, eu estou treinando a minha funcionária agora para editar fotos, que foi algo assim que era um gargalo da minha empresa. Gente, foi desafiador. Por quê? Porque, nossa, mas ela não vai fazer, lógico que ela não vai fazer. Eu vou querer que em 40 dias ela edite uma foto igual eu edito há 8 anos. Então, o delegar ele não é fácil, só que ele pode ser trabalhado e ele tem que ser trabalhado. Porque hoje, a gente como empresário, a gente não vai deixar de trabalhar. Mas se a gente não entender da estratégia da nossa empresa, se a gente não tiver tempo para a gente pensar, a gente também não vai conseguir. A gente não consegue crescer a empresa. E o delegar, ele não é fácil. Não é só você contratar, ensinar e pronto, acabou. Você deixar é o que é a parte difícil. Perfeito. Na parte de pessoas, existem vários tópicos que são importantes. Delegação de tarefas, desenvolvimento de liderança, o processo de contratação até o processo de demissão. Exato. Então, são vários tópicos que são importantes de terem atenção. Na questão de delegar tarefas, a gente fala assim, é como uma criança, você supervisionar uma criança, você está lá com ela na praia, e aí você fala para ela, olha, pode entrar um pouco no mar, mas você não vai simplesmente deixar a criança ir sozinha e não ficar de olho. Exatamente. Na empresa, você tem que entender que quando o funcionário entra na sua empresa, por mais experiente que ele seja, ele é um funcionário bebê. Então você tem que estar em cima, você tem que passar a tarefa, você tem que fazer junto com ele. Depois o colaborador vai amadurecendo, ele vira uma criança, então você vai dando níveis de autonomia, até que ele vai se tornar um adulto e vai conseguir desenvolver as tarefas por conta própria. E aí vem o segredo, você delegar e não delargar. Perfeito. Porque se você delarga também, as coisas fogem do controle. Então isso é uma coisa assim que a gente aprende e às vezes a duras penas, às vezes pega um atalho, porque esse atalho eu peguei com a minha mentora. Então aí a gente aprende a delegar e não a delargar, que é a diferença, porque eu vou colocar assim, no meu caso, a vontade que a gente tem é o seguinte, nossa, graças a Deus alguém veio editar foto, ai, não tem mais que fazer isso. Qual que é a vontade que você tem? Deixa do jeito antes feito do que perfeito? Ah, não, mas ela tá fazendo, tá ótima. Mas não é assim.
A gente tem que estar ali junto, a gente tem que estar observando, a gente tem que estar ensinando a todo tempo. Para algumas coisas até funciona o feito do que perfeito, mas para coisas, para serviços e produtos detalhados como o seu, aí tem que ter o detalhe, tem que ter algo diferenciado. Exatamente. E se cabe aqui uma dica, dentro de vários empresários que a gente já conversou, existem delegações que podem se tornar um processo. Exatamente. E às vezes você não precisa o tempo todo delegar, mas se você coloca essa delegação dentro de um processo, você, opa, isso eu não preciso delegar, está escrito, é a cartilha, Exatamente. é a regrinha. Então tem técnicas aí que dá para fazer, que você não precisa ficar a todo tempo delegando alguma coisa. Tá lá escrito. Exatamente. Esse assunto vale muito a pena conversar, ele é importante. Se você gostou, já coloca aí nos comentários, pessoas, que aí a gente vai saber que você tem interesse de estar vendo um podcast só sobre gestão de pessoas. A ideia de hoje, a gente vai passar por vários assuntos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre marketing, vendas, finanças, que são assuntos que também interessam muito a você. E Letícia, perguntando agora sobre vendas. Qual a estratégia que mais trouxe clientes para você nos últimos anos? Que estratégia que você usou para a área de vendas? Marketing e vendas. Olha, aí vocês apertaram. Eu sempre tive muita dificuldade com vendas. Porque eu sempre acreditei de que um bom trabalho bastasse. E a gente sabe hoje que não. Hoje a gente sabe que não adianta você ter um trabalho excepcional se você também não mostrar o seu trabalho. E uma coisa que eu andei observando, e até a gente ouviu muito nesse encontro da mentoria, o perfil do consumidor está mudando muito rápido. A pessoa que comprava de mim há 4 anos atrás, o que para ela era importante há 4 anos atrás, hoje já não é mais. A forma com que a gente vendia o ano passado não é a forma que o nosso consumidor vende hoje. Então, assim, o vendas a gente tem que estar se atualizando. E eu nunca... Gente, para mim a coisa mais difícil é a venda em marketing. E assim, eu falo que fazem 2 anos que eu aprendi a vender. Eu comprei um curso porque quando a gente começa a entender aonde está o gargalo da nossa empresa, é onde a gente começa a ver para que caminho você vai seguir. Então eu comecei, mudei o estúdio, comentei com vocês, mudei o estúdio. Aí cara, graças a Deus, o meu trabalho foi cada dia mais deslanchando indicação. Eu trabalhava muito com indicação. Então você entende que pra mim tava confortável. Pra que eu vou mostrar? Tá todo mundo indica. Era indicação atrás de indicação. A pessoa chegava pra mim, eu quero fechar com você porque fulano me indicou. Só que o que começou a acontecer? Eu comecei a perceber que tava estranho. Eu comecei a perceber que eu estava trabalhando muito e eu não estava tendo retorno. E assim, e ao mesmo tempo começou a chegar uma hora que parecia que o público vinha, mas já não era como era antes. E aí foi quando eu comecei a entender o seguinte, falei, opa, peraí, eu não tô sabendo vender o meu trabalho. Para vocês terem uma noção, se a gente estivesse numa roda de conversa e, sei lá, viesse uma gestante, né, que eu trabalho com famílias, uma amiga falava assim, olha lá, Lê, olha uma gestante, olha, ela é fotógrafa, viu? Menina, eu baixava a cabeça. Então, assim, eu falava assim, ai, que legal, parabéns, e pronto. Não falava assim, não, peraí, ó, eu trabalho com isso, você quer conhecer meu trabalho? Não. E aí, quando eu comecei a entender um pouquinho, eu falava assim, não, peraí, tem alguma falha aqui. E a hora que eu comecei a identificar essa falha, e uma delas era a venda, eu já fui atrás de procurar alguém que me ensinasse sobre isso. Porque hoje em dia, tem muitos caminhos. Hoje em dia tem muita gente. O podcast que a gente tá gravando, se eu tivesse escutado isso há 4 anos atrás, um bate-papo desse há 4 anos atrás, então assim, eu comecei a buscar. E foi quando eu encontrei a minha mentora, que hoje é minha mentora. E na época eu comprei um curso de vendas e finanças. E foi onde eu comecei a destravar algumas coisas de venda. E aí foi quando eu comecei a entender
que venda é energia, venda é você acreditar no seu trabalho. Para vocês terem uma noção, uma das coisas que mais me doeu foi o dia que em uma aula ela perguntou assim: você valoriza a sua profissão? Eu falei, lógico. Foto na minha casa não falta. Foto é a única recordação, principalmente depois que a gente tem filhos. A gente esquece. É a única coisa que fica, a fotografia. Aí ela virou e falou assim: quando foi a última vez que você pagou um fotógrafo para tirar uma foto sua? Eu falei, cara, eu nunca paguei. A última vez foi na gestação da minha criança, no aniversário dela. E eu falei, gente, peraí. Então isso foi uma virada de chave. Foi eu entender o seguinte, aí eu valorizar o meu trabalho e eu comprar aquilo que para mim era importante. E aí, a partir daquilo, eu fui começando, nossa, mas espera aí, realmente o meu trabalho é importante. E a hora que eu entendi a importância do meu trabalho, eu comecei a vender. Porque eu comecei a acreditar naquilo que eu fazia. E aí você colocou essa venda em marketing, Instagram, o que você fez com isso? Exatamente, aí foi o gargalo, né? Aí foi assim, eu comecei a entender de técnicas de venda, eu comecei a fazer vendas um pouco mais persuasivas, né? Via Instagram, via WhatsApp, mas o Instagram ainda era o meu gargalo. Ainda era muito aquela coisa assim, do perfeccionismo, de nossa, mas aí eu vou postar essa foto. Eu comecei a melhorar em questão de vendas de bate-papo, de indicação. Comecei a trabalhar alguns programas de indicação. Então, quando às vezes as pessoas vinham, me indicavam, às vezes eu fazia algum agrado, alguma coisa. Tive clientes assim que foram sensacionais. E aí das técnicas a gente foi usando assim o que eu tinha na época. WhatsApp, muito pouco Instagram. O meu gargalo sempre foi Instagram. Sim, eu digo que não sei no seu ramo, tá? Mas eu olhando assim, tem ferramentas que dá para utilizar. Hoje nós temos Instagram, Facebook, nós temos LinkedIn, nós temos YouTube, tem o Pinterest. Tem várias formas de você aparecer. Sim. É claro que dentro de cada empresário, você foca um nicho, você foca um público-alvo, que é muito falado isso hoje, né? No tal do público-alvo, onde está a persona, onde está o meu público. Quando você começa um canal, a gente diz que tem que testar rápido e parar rápido também se não dá resultado. E vai testando os canais até ver aquele que dá mais certo. Dentro desses testes, não sei se você fez algum teste mídia paga, alguma coisa assim. Teve algum que já deu errado? Errado? Você foi lá, fez e... isso daqui não foi legal. Não deu muito certo não e você foi para outro. Olha, não. Eu não. Não teve. Porque assim, hoje até então eu testei poucos os canais mesmo. Eu fiz parcerias, né? Porque assim, falando de canais de venda, é muito legal a gente sair não só do Instagram, né? Porque temos vários canais de vendas. E um deles, que para mim foi muito boas, foram as influenciadoras, as meninas, foi um divisor de águas na minha carreira, eu sou muito grata a elas. Quantas influenciadoras você teve? Ai, cito nomes com muito prazer. Não, mas falando só. Quantas? Quantas Ai, você utilizou? Umas 5, 6 influenciadoras. Sim. Olha só que legal. Sim, gosto muito. É um marketing. É um marketing que para mim deu muito certo. O Instagram eu tenho muito resultado com o Instagram, até com a ajuda da Josi, né? A gente começou a colocar em prática e assim, é nítido o retorno. Vou testar o Google, estamos em testes, vou começar a testar a ferramenta do Google. Parcerias estratégicas, também já estou começando a testar, na verdade já fiz algumas parcerias, já conversei com alguns profissionais que eu gosto muito do trabalho e que condizem aos valores da minha empresa. Não adianta fazer parcerias com pessoas que não condizem com o que eu acredito de questão de valores. Agora, o que deu errado, por enquanto, eu estou testando o tráfego pago, né? Porque ele é desafiador. Mas, assim, não posso dizer que deu errado, porque ainda tem ferramentas que eu preciso trabalhar.
E ele é o meu gargalo hoje. Hoje ele é o meu desafio interno ali, que eu ando saindo da zona de conforto, né? Porque a vendas e o marketing, para mim, é o meu maior desafio dentro da empresa hoje. E tem algumas coisas interessantes que saíram aqui. Produto bom não se vende sozinho. Exatamente. Então, isso aqui você já pegou isso. Se você tem um produto ou um serviço, ele tem que ser visto. Outro ponto importante aqui. Se você acredita, a Letícia usou muito bem, você acredita. Se você acredita que o seu produto e o seu serviço é bom, isso eu aprendi com um dos meus mentores, é sua obrigação vender ele. Exatamente. Porque nós estamos num país em que a palavra vendedor ela se tornou pejorativa. Só que vendas é o oxigênio da empresa. Vendas tem que estar em primeiro lugar. Sem vendas a empresa não existe. Então, Letícia, fala pra gente assim, de forma breve, sobre essa questão de mudança de mentalidade orientada a vendas. Da importância da gente passar a ver vendas, o vendedor, não como uma função para quem não deu certo na vida, mas como uma função, uma profissão ou um dever do empresário de que isso é o que vai fazer a diferença na empresa que tem sucesso ou não, na empresa que cresce ou não. Fala pra gente um pouco sobre isso. Eu vou dar a minha experiência. A primeira quebra que eu tive foi essa questão de que vendedor, ele não é... Nem todo vendedor, ele vai te enrolar. A gente tem muito aquilo, né? Nossa, vendedor é quem te enrola. Ele quer me vender. Não, ele não quer te vender. Ele tá te oferecendo aquilo que você precisa naquele momento. E você tem que entender que a tua empresa não vai viver sem aquilo. A tua empresa não vive sem vendas. E que a venda, ela é o braço para a tua empresa. Que quando você está vendendo algo, isso para mim assim, foi muito forte quando eu ouvi, que você não está vendendo algo que você está enganando alguém, né? Você está vendendo algo que você realmente acredita, porque eu acredito no meu trabalho. Eu sei o que eu ofereço para o meu cliente. Então, você ter essa energia ali dentro, entender o quanto aquilo é importante e gostar daquilo, né? Porque a partir do momento que você coloca na sua cabeça assim, ai, meu Deus, eu não gosto de vender, você esquece, você acabou com a tua empresa ali. Então, a venda, ela é muito a energia, é muito a gente estar presente, é muito a gente fazer ali, a gente tá ali com o cliente, a gente tá oferecendo o nosso trabalho e a gente acreditar naquilo. Eu acho que a hora que eu acreditei no meu trabalho, na minha empresa, foi onde eu acho que a venda fluiu. Sim, isso dá para perceber na trajetória que você foi contando pra gente até agora. E as vendas? Teve algum momento que parou? Teve algum momento financeiro que deu ruim? Teve. Ou se fosse só um. Tivemos, sim. Eu tive vários desafios no decorrer do caminho, eu acho que igual todo mundo, né? O ano passado foi um deles. O ano passado foi o momento em que a gente passou algumas questões pessoais, e é aquilo que a gente fala, né? Não adianta você separar o CNPJ do CPF. Então, se o CPF não tá bom, não adianta, ele vai refletir no CNPJ. E foi o que aconteceu com a gente ano passado. Eu falo a gente, né? Porque acaba que o marido tá ali junto. Vai junto, né? Vai junto. Então, o ano passado pra gente foi um ano muito desafiador dentro de todos os sentidos. E é aquele ano, assim, que é um ano de decisão. Ou eu tomava a decisão e fazia aquilo dar certo, ou fechava a lojinha. Então, foi aquele momento em que realmente foi muito difícil. E uma das coisas, assim, que eu tô aqui, aonde eu tô hoje, a minha empresa passou por esse momento, foi realmente a escolha de um mentor. Foi realmente entender que chegou um momento em que eu precisava de alguém que me desse a mão e seguisse pelo caminho. Por quê? Porque chegou numa hora que a gente precisa entender a diferença do que é uma dívida e do que é um investimento. Sim. Porque a partir do momento que você acha que, meu Deus, eu vou adquirir uma consultoria, uma mentoria, e aquilo é uma dívida, esquece. Então você não está com mentalidade para aquilo. Porque se você, a partir do momento que você entende que uma mentoria, uma consultoria é uma dívida, você não tem mentalidade para entrar nela.
Exatamente. E aí foi aonde, pra mim, foi eu com perrengue e tudo, com 1000 coisas acontecendo na vida, eu só olhei pro meu marido e falei, eu vou. Ele falou, você vai? Eu vou. Então vai. E eu fui. Com a cara e com a coragem. E aí eu tive, né, a Michelle, que é a minha mentora, e que foi quem foi o divisor de águas. Passei momentos super difíceis no ano passado, porque, já que é pai, então vamos, né? Já que é pra ir sem medo, vamos sem medo. Mas aí o sem medo, a gente enfia a cara e a gente passou um final de ano muito complicado. Mudança de estúdio, tudo, mas é aquela coisa. Com alguém ali do lado, dando caminho, dando clareza, dando estratégia. E a gente passou. Isso é muito bom. Aos trancos e barrancos a gente passou. E hoje eu falo, hoje eu tenho muita segurança de cada passo que eu dou, porque eu tenho alguém que tá ali comigo. Algumas pessoas, né, que a gente, na hora que a gente entra numa mentoria, o meu grupo de mentoria, ele é uma família. É muito maluco. Você imagina, 70 pessoas dentro de um lugar onde você entra e você não se sente estranho. Você vai buscar uma água, tem alguém conversando, você chega na roda assim, a pessoa já te vem, você já pergunta, ninguém é raso. Poder do ambiente? Ninguém é raso. A pessoa te direciona, tá de coração aberto, com casa aberta para aquilo. Eu tenho até uma pergunta, mas você já respondeu. Eu acredito já que eu já ouvi a resposta. O que você mudaria com a mentalidade que você tem hoje? O que você mudaria ali atrás? O que você mudaria que eu teria isso ali atrás? Eu tinha começado a mentoria anos antes. Exatamente o que eu falo. Anos antes. Muito, muito. E uma curiosidade, a pandemia, quem soube aproveitar a pandemia, teve muito conteúdo muito bom de graça. Sim. E a minha mentora hoje, eu conheci há anos atrás. Há 2 anos atrás foi quando ela começou a mentoria. E se eu tivesse tido a coragem De estar com ela. de estar com ela há 2 anos atrás, eu estava 10 anos à frente. Então, eu sou muito grata onde eu estou hoje. E já falei pro marido, amor, daqui eu não saio. Eu trabalho para aquilo. Sim. Aquilo hoje para mim é uma despesa fixa da minha empresa. Porque eu não abro mão. Aquilo pra mim é inegociável. E assim. olha, André, o que ela acabou de falar é o que a gente às vezes conversa entre nós no particular. Na vida de muitos empresários tem que ter alguém, tem que ter um mentor, tem que ter um direcionador, um consultor, o nome que você quiser dar, coaching. Claro que tem muita caretagem aí no mundo, né? Nesse meio, mas pessoas boas, existem pessoas boas. Existem. E essas pessoas podem realmente dar essa virada de chave que Você você acabou de falar. Exato. E assim, a pessoa te mostra o caminho. Só que você tem que estar disposto a seguir ele. Você quer ver uma coisa que ela puxa a nossa orelha? Puxa muito a nossa orelha. É a questão de obedecer o seu mentor. E isso é mentalidade. O que eu percebo muito hoje? Mas ela falou que eu tenho que encher o copo. Mas se eu não encher, eu vou deixar ele um pouquinho assim, vai dar bom. Cara, ela já passou por aquilo. Se ela falou pra você encher o copo, enche o copo, caramba. Só que assim, é muita mentalidade, é muito você saber, é você estar disposto a sair da sua zona de conforto. E foi o que eu falei pra André, estar aqui pra mim é sair da minha zona de conforto. Só que eu sei o que eu ouvi lá, que me fez respirar fundo e estar aqui hoje. Eu sei o que eu ouvi lá para sentar hoje e obedecer. E saber que o sacrifício de hoje vai ser o que eu vou ganhar amanhã. E isso é uma mudança de mentalidade. Sim. Dentro das palestras, quando a gente faz,
a gente trata muito com o ego de empresário. Exato. Muito. Isso é natural. Todo empresário, estufa o peito, eu sou empresário, eu tenho responsabilidades, eu sou o dono. Mas a gente sempre usa nas palestras, se você é o melhor da sala, então você já está na sala errada. Porque se você já é o melhor da sala, você não tem mais para onde crescer. Todo mundo ali deveria estar aprendendo com você. Mas se você não saiu da onde você está e está passando um perrengue, então quer dizer que você não é o melhor da sala. Existem alguns problemas que você tem que tratar. E às vezes para te direcionar tem que ser pessoas de fora para ver. E dentro desse ambiente, tem uma perguntinha aqui para a gente finalizar esse tópico. Você hoje, com tudo que você já aprendeu, você sabe, as suas vendas, o seu dia a dia, ele é planejado ou você ainda está vivendo naquele apagar incêndio? Ah, acontece aqui, eu faço isso. Incêndio, se você descobrir como não apagar, você me passa a receita. Aí você... Não, hoje eu posso dizer que 90% é bem planejado dentro da empresa. Lógico, imprevistos acontecem. Gente, eu sou mãe. Eu sou mãe. Eu sou mulher. A gente tem fases. Eu levo, 80% bem ali planejado. A gente sabe as demandas hoje da empresa, a gente sabe o que precisa ser feito. E assim, o que eu estou hoje aprendendo é a hora a surfar a onda do caos. A entender o momento, que aquele momento é passageiro, a ter maturidade para lidar, falar assim, não, peraí, agora apareceu esse incêndio, calma, vamos apagar ali, mas aqui é o certo. Se desviou um pouquinho, volta. Né? Porque incêndios a gente vai ter, imprevistos acontecem, aí cabe a cada um saber o que vai fazer com ele. Você tem duas opções, vai sentar e chorar, ai Deus, morreu o mundo, ou peraí, chorei 5 segundos, vamos embora, agora tem que continuar para não dar para você parar. Então, assim, hoje eu desenvolvi muito essa questão, né, desse autoconhecimento, do planejamento, apesar dele ser desafiador, ele tá ali. E o que é muito legal, falando de, não sei se a gente vai dar esse gancho, mas o planejamento foi a virada de chave. É você saber, assim, né, seguir aquele caminho e o que precisa ser feito. Porque, igual eu falei pra vocês, a gente sabe identificar os gargalos, mas não adianta você identificar. Olha que forte. Planejamento, virada de chave. Exato. E ele foi. Meu ano foi assim. Hoje eu falei ainda tava falando pro Luiz, agora em setembro a gente refez alguns planejamentos para os próximos 90 dias. Então eu voltei de São Paulo, apagando incêndio, porque eu fiquei uma semana fora, apaguei o incêndio, fui para trás estudar, obedecer, que a mentora mandou, assisti 1000 aulas que ela mandou, e aí já estamos com o planejamento dos próximos 90 dias já encaminhado. Então até dia 20 de outubro o planejamento. E o principal, tirar os post-its da parede, porque no 80% do que foi planejado em janeiro foi executado. Oh, que maravilha! E os 20 que não foi, ainda não serão assim esse ano, mas por conta de outras prioridades, mas que foram algo assim. Os que faltou era algo que era extra, não era necessário. Então, assim, o que era necessário hoje para a empresa foi, e o ano de 2025 foi o ano de sair da zona de conforto. A Letícia falou coisas muito importantes e sobre planejamento, você volta, assiste de novo, que o que ela falou aqui vale ouro, de verdade. E nós usamos uma metodologia que facilita o planejamento, nós usamos plano de ação. Porque às vezes o empresário ele quer fazer muitas coisas e isso é da pessoa. Quantos de nós não fazemos metas de final de ano e colocamos lá 10 itens na lista? E aí a gente faz o quê? Nenhum. Então a gente estimula o empresário a criar planos de ação e fazer o quê? Colocar 3 itens. Exatamente. Planejamentos mais curtos, o que a Letícia falou, plano de 90 dias. A gente às vezes quer planejar 5 anos. Hoje, o longo prazo é 1 ano. A gente não consegue mais hoje planejar 5 anos. Então planeje o seu mês, planeje os seus próximos 3 meses e depois planeje o longo prazo e planejar o seu ano. Agora posso dar uma dica? Claro. Dica. Uma
Eu trabalho com fotografia, eu sou extremamente visual. Em janeiro a gente aprendeu, a minha professora, você olha no escritório dela, ela tem vários post-its na parede. E ela ensinou esse método. Porque a minha mentora, ela ensina aquilo que ela aplica e o que deu certo. E o que não deu, ela conta porque não deu. Então a gente tem a estratégia pronta. E quando chegou em janeiro, a gente fez um planejamento e desses 10 itens nós pegamos, acho que foram 5 só. Perfeito. E desses 5, a gente fez micros, igual você falou do plano de ação. E o que eu fiz que pra mim foi excelente? Eu peguei post-its coloridos e colei na minha parede. Então eu colei o que eu precisava fazer, exemplo, o meu site. Eu precisava fazer o site, porque eu queria, tenho planos para ele. Então eu coloquei site. E embaixo, nos outros post-its, eu coloquei tudo o que eu precisava fazer para o site ficar pronto. Então eu preciso montar o site. Então eu precisava separar as fotos, estruturar a ferramenta do site, o layout do site. Depois eu precisava registrá-lo no negócio lá que registra. Daí é a parte com o marido, né? Registrar o site, tudo que eu tinha colocado. E eu coloquei na parede, na frente de onde eu ficava. Então, a hora que você começa a ver o planejamento visual, parece que você dá forma para ele ficou mais claro. Então agora, essa semana, pretendo, semana que vem, tirar tudo, porque realmente eu cumpri o que estava ali. E aí colocar o plano dos 90 dias, que foi o plano que já está desenhado. O plano de ação já está desenhado, ele só não está na parede. Só que ele vai para a parede. Porque é ali que eu visualizo. E é ali que eu entendo até o que eu preciso fazer. Né? E para poder executar. Porque a execução, ela não é fácil. Ela requer disciplina, ela requer... Dói, não vou mentir que não dói, porque quantas vezes você tá lá, você fala assim, Jesus amado, hoje eu precisar parar para estudar, eu tenho 1000 coisas para fazer. Não, eu tenho que parar para estudar. Às vezes a gente tem que deixar, no meu caso, às vezes eu tenho que deixar minha filha. Às vezes eu tenho que falar para ela assim, olha filha, hoje eu não vou conseguir, porque hoje a mamãe precisa estudar. Aí às vezes tem que explicar, às vezes pro marido, olha, esse final de semana, vamos ficar meio quietinho, porque eu preciso terminar uma aula, porque eu preciso executar o planejamento. E aí a gente toca naquela dor, né? Até onde você está disposto? Porque aí a gente tem que saber até onde a gente está. O que você está disposto para aquilo? E aí, empresário, como que você está disposto? E aí, o que você vai fazer hoje ainda? Que é aquilo que está pegando para você? A Letícia falou algo aqui que é o que muitos negligenciam e não dão muita importância para isso. Você viver pela sorte é uma coisa. Quando você vive, vamos ver o que vai ser amanhã. Mas quando você tem um planejamento, fala, não, eu preciso sentar e executar aquilo que precisa ser feito. O mundo empresarial, o mundo das empresas, não é para quem acha legal, bonitinho ser empresário, mas é para aqueles que realmente querem fazer uma diferença e estão dispostos a sacrificar algumas coisas. Filho, esposo, tempo de lazer, às vezes uma viagem, saúde. O que você está disposto a sacrificar? Claro, tem seus benefícios e também tem o lado da desvantagem. Mas eu garanto para você que muito mais são os benefícios e as vantagens do que as desvantagens. Você hoje paga um preço para que depois você esteja bem em outras etapas da sua vida. Um funcionário pode te cobrir se você estiver precisando fazer uma viagem, alguma coisa emergencial, uma conta no banco melhor que pode suprir alguma necessidade que você precisa fazer, uma reforma, um passeio com sua família. Então, vale a pena, mas tem que pagar o preço. Gente, o papo tá bom, tá indo muito rápido e a gente agora vai para a reta final já desse bate-papo. Estamos encaminhando para a reta final. Tem uma pergunta aqui que nós iremos fazer para você, que você investe muito em mentoria, treinamento, consultoria, e a pergunta seria, qual a importância de se ter mentores para o sucesso da empresa? Então essa pergunta eu acho que já foi até meio que respondida, mas em vez de você falar a importância, dá uma palavra de incentivo para quem está com medo de investir em mentoria, em consultoria. Por exemplo, eu tenho programas de aceleração para
para advogados, para profissionais da saúde. E o que eu falo para eles é o seguinte, a promessa: nós somos focados em gerar resultados, que é o ROI. Então nós falamos, o investimento na nossa mentoria, na nossa consultoria, gera ROI, que é o retorno sobre o seu investimento. Então é uma forma que a gente usa para estimular a pessoa a fazer esse investimento. Mas da sua experiência, do que você aproveitou, o que você falaria para aquela pessoa que ainda está em cima do muro? Só vai. 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 Porque uma coisa que bateu muito forte em mim, e eu acho que vale muito a pena, se hoje eu perdesse tudo, perdi tudo, o que é a única coisa que eu levo é meu conhecimento. É o que eu aprendi hoje. E o que acontece? Um mentor, ele vai te antecipar aquele caminho. Ele já passou por aquilo. Você já sabe ensinar. Se a pessoa fica com medo, ela não vai sair do lugar. Ou ela até vai, só que ela vai demorar 10 anos. O que ela está disposta? Ela está disposta a fazer esse caminho sozinha? Ou ela está disposta a encurtar? Então, assim, quem está na dúvida, não fique na dúvida, porque não é custo, é investimento. A hora que você entender que você investir em você, o resultado daquilo, além de financeiro, por quê? Porque se a tua empresa está caminhando, ela vai te gerar lucro. Que é diferente, né? Porque é muito essa questão. A gente está falando do jogo do lucro. Mas o que realmente é o lucro? Por quê? Porque hoje em dia tem gente que não sabe. Tem gente que acha que ganha 10 mil, paga 10 para, sei lá, ganha 10 mil, gasta 9 mil e acha que tem mil de lucro. E não é assim. E aí o que acontece? O que o consultor, o que o mentor vai fazer? Ele vai facilitar o seu caminho. Ele vai te dar clareza de onde você precisa chegar. Você já sabe o que você quer, só que ele vai te dar clareza do seu caminho. E é o que para mim isso é inegociável. Por que você vai bater cabeça sozinho se tem alguém que te ensina? Pra que você vai querer ficar 10 anos? Hoje a gente não tem mais tempo, gente. O mercado tá acelerado. A concorrência tá vindo. Não é igual antigamente. Antigamente você andava na cidade, quantas lojas de ar-condicionado tinha? Não tinha. Não tinha. E hoje? Porque hoje, além de você lidar com uma concorrência física, você lida com um MEI que tá lá em casa trabalhando e que, cara, ele precisa trabalhar, ele precisa começar e ele também quer crescer. Sim. Só que hoje ele tem muito mais condição de cobrar mais barato do que você que tem a tua loja. Sim. Então você tá lidando com aquela pessoa. E o que você vai querer fazer? Você vai querer continuar batendo cabeça sozinho? Ou você vai querer entender aonde você tá e ter clareza do teu caminho? A decisão é tua. Você quer o quê? Fazer o teu negócio dar certo daqui 10 anos? Ou você quer fazer o teu negócio dar certo daqui em 2? Então isso pra mim é uma virada de chave assim, gigante. E é o que a gente comentou. Cara, se eu tivesse começado há 4 anos atrás, talvez hoje eu já tava na praia uma hora dessa. Entendeu? Há 4 anos atrás você não teria a visão que você tem hoje da sua empresa, onde ela estaria. Provavelmente estaria em um lugar melhor, se você tivesse conhecimento lá atrás. E para os próximos 5 anos, o que você acredita que a sua empresa vai estar passando? Eu acredito que... Eu acho que eu já vou estar na praia uma hora dessa. Acredito. E eu pretendo escalar, eu pretendo ter um pouco mais tranquilidade com minha filha, quem sabe mais filhos, pretendo. A realidade é essa, né? A gente criou uma empresa para ter vida. Vida, exatamente. Vida. A gente não criou uma empresa para ser rico. A riqueza vem, claro, com os resultados dos nossos trabalhos, do nosso serviço. A riqueza vem. É uma consequência de bons trabalhos, de bons produtos. Mas, na verdade, a gente quer ter vida, tempo de qualidade com a família, tempo para o esposo, a esposa, a família. É isso que a gente quer. A gente quer ter paz e vida. Porém, a primeira opção, ter paz, é um pouco mais difícil, principalmente para lidar com pessoas. Exatamente, muito forte essa palavra. Mas eu quero poder agregar mais na vida
dos meus funcionários, pretendo ter mais funcionários, pretendo conseguir fotografar mais, né, gente? Sem estar lá ele dando presa. Eu brinquei com meu marido, eu falei, amor, eu só queria fotografar. Tem dia que eu surto e falo assim, Senhor, eu não quero mais, eu só quero tirar foto. Então, assim, eu pretendo em 5 anos estar com uma vida mais tranquila, estar com a empresa mais estruturada, conseguir atender mais pessoas, né? Porque hoje sou só eu quem fotografo, eu quero sim ter uma equipe, eu quero sim, quem sabe, poder agregar na vida de fotógrafos, porque eu falo assim, que se a pessoa passar na minha vida, eu não quero que ela só passe. Eu falo muito isso para todo mundo que tá ali comigo, que se você não aprendeu nada comigo, então eu não fui uma boa pessoa. Então quem tá comigo e quem sabe aproveitar a oportunidade, eu vou ensinar, eu vou estar muito aberta para aquilo, e eu já falei, se alguém for comigo, trabalhar comigo, for fotógrafa, e não sair melhor que eu, aí eu falo, não é possível. Eu quero, daqui 5 anos, estar aí com a empresa longe, com um estúdio gigante. Amém! E para chegar lá, o que você acha que você precisa melhorar hoje para você conseguir isso? Para você conseguir chegar lá, o que falta para você? Hoje, estruturar a empresa em questão de processos. Muitos processos desenhados, mas muita coisa a desenhar. Preciso de pessoas. Preciso de estrutura ainda. O local onde eu tô ainda não me permite fazer o que eu pretendo, mas um passinho de cada vez. Hoje eu entendo, né? Tem degrauzinhos a gente a seguir. Mas acho que é mais isso, é estruturar a empresa. Hoje é o que eu quero. Eu quero estruturar ela de uma forma com que ela comece a caminhar sozinha e dando um passo de cada vez, né? Uau! Muita coisa, né? Muita coisa boa. Tem muito conteúdo bom. Esse podcast eu gostei, teve muita coisa legal. Se você pudesse resumir tudo que você falou aqui, o empresário em casa está assistindo, as pessoas estão assistindo, numa frase, o que você resumiria hoje que poderia agregar na vida deles, dessas pessoas? Uma frase que eu escutei muito em São Paulo e que a minha mentora, ela bate muito na tecla, que é decisões decidem destinos. Então, a decisão que você tomar hoje é o que vai resolver para depois. Então, assim, e aqui você não tomou, né? Porque aqui você deixa de tomar, eu acho que dói mais do que você tomou. Então, decide. Porque o que você vai estar lá na frente vai ser resultado do que você decide hoje. Ouviu, empresário? Decida! Decida! Tem que decidir. Tem. Decisões decidem destinos, igual diz a dona Michele. Isso é forte. Letícia, a gente já vai para a pergunta final, mas tem uma pergunta aqui que eu pulei que eu acho que ela é importante. Se você pudesse dar um conselho para você do início da jornada, com a sua mentalidade de hoje, olha, Letícia lá de 2020, 2019, o que você falaria para ela? Para cuidar da empresa. Cuide primeiro da empresa. Depois você aprende a técnica fotográfica. Porque eu me dedicava muito ao técnico. E eu esqueci a empresa. Então, se eu voltasse lá atrás hoje, eu falava para a Letícia: mentores, estrutura a empresa, aí você vai para a técnica. Então, hoje eu acho que se eu voltasse no tempo, era a primeira... E ter coragem, né? Porque eu demorei muito para ter coragem. Nossa, se em 2019 eu tivesse tido metade da coragem que eu tive o ano passado, já era... Isso acho que retoma um pouco o que a gente falou no início, de quando a pessoa vai se tornar dona de uma empresa, mas ele vem muito com o técnico e não profissionaliza a empresa. Acho que vem muito nesse ponto. E uma coisa também que é muito legal, e o Luiz e o Alan, agora estão com a Solution Tech, vamos ter propaganda do marido, e eu bato muito na tecla com os meninos. Em um dos encontros da mentoria, a minha mentora falou assim: se você fosse começar um negócio hoje, você começaria da mesma forma? E aí, foi o que eu falei para eles. Eu falei assim: hoje vocês estão tendo a oportunidade de começar de uma forma diferente.
Hoje, vocês estão tendo um direcionamento de começar a empresa de uma forma certa. Direcionamento esse que nem eu e nem a Josi tivemos lá atrás. E essa direção é aonde vai encurtar o tempo deles, que é o que a gente já falou. Sim. Então, hoje, se eu voltasse, era isso que eu ia fazer. Alguma consideração antes? Pode ir para a pergunta final? Pode perguntar. Letícia, pergunta final. Agora sim, imagina que milhões de pessoas, o mundo inteiro vai ouvir essa mensagem. E aí, baseado em tudo que você acredita, tudo que você valoriza, que conselho você daria para quem vai ouvir essa mensagem sua? Ação. Só façam. Segue o que vocês querem, segue o sonho de vocês, procurem mentores e façam. Antes feito do que perfeito. E o medo, deixa ele de lado, porque às vezes o medo atrapalha. Então, se pudesse pensar hoje, arrisca, vai, faz. Procura um direcionamento e deixa o medo. Porque ele é bom. Só pra você não pular no buraco, porque do resto é super importante. Vai, faça, procure direcionamento, se dedique. Tudo que você quiser fazer, tudo que você está disposto a dar certo, você vai fazer dar certo. Que depende de você, não depende do outro. Uau, Muito bem. muito bem. Muito bom. Excelente. Eu acredito que você que está assistindo aí, se você permaneceu aqui até o final, deve ter aproveitado muito conteúdo bom, muito ouro aqui que foi trazido aqui para a mesa. Eu acredito que valeu a pena você ter ficado até aqui. E claro, empresário, você ficou até aqui, agora você vai ter um presente, nós vamos colocar aqui para você, mas eu quero que você segue a gente no Instagram, você entra lá, segue o Jogo do Lucro no Instagram e coloca lá, na hora que você entrar lá, você vai lá colocar escrito lá consultoria. Quando você colocar consultoria, você vai estar concorrendo a um 360 na sua empresa. A gente vai lá, vai ver como que está a sua empresa gratuitamente, ver como que está o andamento dos seus negócios e oferecer para você essa consultoria, para que você possa ter um clareamento do seu negócio, dos seus colaboradores, das suas vendas, dos seus processos. A gente vai tentar te ajudar dessa forma, tá? Mas entra lá e comenta lá a consultoria para a gente poder te ver. Letícia, foi um prazer te ter aqui. Foi muito bom mesmo, eu gostei demais. Prazer foi meu. Precisando, estaremos sempre aqui. A gente vai tentar trazer o Luiz, tentar trazer o Alan aqui, para eles bater esse papo com a gente. Vai ser legal, vai ser muito bom. Mas eu quero que você deixe agora aqui os seus endereços das redes sociais, nome da sua empresa, onde que está localizado, para as pessoas poderem conseguir contactar você, te achar, como eles vão achar você e a sua empresa. Bom, no meu Instagram é leticia.momente. A minha empresa é Letícia Momente Fotografias. A gente está localizado aqui na cidade de Jaboticabal. E aguardo vocês. Foi um prazer estar aqui, dividir aí um pouquinho, bater esse papo com 2 empresários aí, do qual eu admiro muito. E vamos lá, né? Vamos fazer todo mundo crescer, gente. Muito bom, André. Letícia, obrigado pela participação. Obrigado a vocês que assistiram a gente. E lucro não é sorte, é gestão. Então, curta, comenta, compartilha e fique atento para os próximos episódios. É isso. Tchau. Tchau.